Finalmente saiu os spoilers e estão muito melhor que o anterior. Tudo não passou de atuação, galera. E a verdadeira batalha começa agora. Não apenas isso, como o poder de Kawaki vai muito além do que imaginávamos. E uma possível Otsutsuki pode surgir. Então sem enrolação, só bora pro vídeo que tá insano. A capa do capítulo é a Matsuri. Isso estava até que na cara, né, galera? E de início temos a Sumire que ao entrar no laboratório do Amado, ela se depara com a situação esperada, com Kawaki ameaçando o Amado para remover seus limitadores. Então ele fala para ela não fazer barulho e que ele estava no controle, pois era só uma conversa entre ele e o Amado, só que poderia ser rude se precisasse. Lembrando, cara, a tradução não é oficial, então de certo modo algumas falas podem estar fora de contexto. Inclusive, os vazadores não liberaram as imagens, então esse vídeo não vai ter elas. A não ser que no meio do vídeo eles acabem lançando, aí eu coloco aqui pra vocês. E bom, o Kawaki continua falando que, para ser honesto, ele não se importava tanto com as partes do corpo dele que serviram de diversões para o Amado. Afinal, já é passado. Só que não será mais assim. Ele deixa claro que vai decidir de agora em diante se modifica seu corpo ou não. Como que era para o cientista modificar suas habilidades de ataque. E se ele recusasse, então não precisaria mais do cientista, porque ele seria só um fardo, e por isso iria de arrasta. Enquanto a Sumire só fica incrédula com as atitudes do Kawaki, e então ele fala que se o Amado tentasse alguma gracinha, ele mataria o velhote na hora, e que era para olhar bem seus olhos e escolher bem as palavras que ele iria dizer. E o Amado, cara, só fala, durma, Kawaki. E pronto, boa noite, Cinderela. O moleque cai no sono. Mano, isso tava muito na cara. Por isso que eu tava pressionando muito isso nos vídeos anteriores, que o Amado poderia desligar o Kawaki. Porque antes do time skip, ele tinha dito que o garoto também possuía um código de desligamento. O cientista é muito cauteloso, cara. Bom, nisso a Sumire vai ajudar o Amado, enquanto entramos na parte do time 7. Até o momento que estou gravando isso, como falei pra vocês, eu não tenho as imagens. Caso então os vazadores lancem elas, eu colocarei aqui. E nisso a gente tem o Mitsuki apresentando para o Shink vilão, a Yodo e o Araya. E o Ryu pergunta por que eles estavam olhando para ele de um jeito estranho. E a Sarada toda falsa responde que a garota era meio tímida, ou os dois no caso, não dá pra saber ao certo, pela tradução que temos. E temos também uma breve conversa entre a Matsuri e o Konohamaru, dizendo que após a conversa deles, ela se sentiu melhor e pergunta para ele se poderia chamar de um jeito diferente de Konohamaru-chan. E nisso ele se lembra da Moegi no passado, que chamou ele desta forma, enquanto a Matsuri fica chamando por ele e pergunta o que tinha de errado, e o Konohamaru não diz o que era. E voltando então para a cena do Ryu, que pergunta para Sarada e o Mitsuki onde estava o Boruto. E a Sarada fica até sem palavras na hora, por isso ele ativa a areia de ferro. E o tio pergunta o que ele estava fazendo, e o Ryu responde, isso é areia de ferro, e que estava apenas espalhando um pouco ao redor, porque é assim que ele sente as pessoas, e se o Boruto estivesse ali por perto, poderia facilmente localizar ele. E nessa hora, o Ryu também fala que estava sentindo uma sede de sangue vindo da Yodo e que estava fora do normal. Só que ela responde que era sempre assim por ser uma ninja. Então, sagaz como sempre, o Mitsuki entra na conversa e pergunta por que o Ryu está atrás do Boruto. E como esperado, o Shinju revela que é por conta da alma de espinho, pois o Boruto sabe demais. E a Sarada, fingindo não saber de nada, pergunta do tipo, como assim alma de espinho? E o Ryu responde que era isso, então Boruto é ameaça para a existência deles. E a Sarada vem com mais uma pergunta, se isso poderia ser usado como uma isca para tirar o Boruto do esconderijo. E aqui o feitiço virou contra o feiticeiro, porque a ideia da Sarada era claramente para deixar o Ryu vulnerável e pegar seu núcleo, mas acabou só dando ideia para ele. E já vocês vão entender o porquê. Porque nos vazamentos textuais, volta para a cena do Kawaki em que ele acorda, e o Amado pedindo para ele se acalmar e ouvir atentamente, porque de fato ele entende que os Shinjus são ameaça, inimigos esses que eles nem esperavam. Por isso que para lidar com eles precisava modificar mais uma vez os parâmetros de ataque do Kawaki, só que ele tinha seu preço, e ao lado do Kawaki estava um corpo. Mas não é Delta, e sim um clone que o Amado criou da Kebi, um recipiente que só precisa do karma dele, e assim ela retornará. E para isso ser possível, o Kawaki precisa passar os dados dela, que estão em sua marca, para o clone. E o cientista fala muitas outras coisas sobre o poder de deuses, e que essa era a única razão de continuar existindo, e que essa é a única maneira de conseguir, com o karma que é o caminho dos deuses. Só que é claro que o Kawaki não iria apenas abrir um sorriso e dizer, claro que sim, né, vou fazer isso pra você. Ele deixou claro que se a filha do Amado retornar como a Otsutsuki ao reviver, ele a matará na hora. Então o cientista responde que essa era uma chance em milhões, mas se ela realmente acabar como a Otsutsuki, não teria outra escolha a não ser dar um fim nela, e que o Kawaki poderia fazer o que quisesse. Porém, como alguém que se importa muito com os outros, o Kawaki respondeu, dane-se as suas condições, e mais alguns xingamentos típicos da personalidade dele mesmo, além de dizer que seus poderes vêm primeiro.
pois não precisa de mais um adversário em potencial surgindo do nada. Afinal, era questão de prioridades, porque se ela for mesmo o Otsutsuki, ele a matará. Só que isso será depois de lidarem com tudo que precisarem lidar no momento. Então Amado diz: escute aqui, Kawaki, agora suas habilidades de defesa e regeneração se tornaram muito difícil mesmo de te matar. Você é quase imortal, em certo sentido. Se eu mudar seus parâmetros para ataque, não sei se você vai sobreviver ou não. Se você morrer, acabou para Keb. Mas o Kawaki interrompe a fala dele dizendo: quem disse que eu me importo se eu vivo ou morro? O que eu quero é a habilidade de matá-los. Não se preocupe muito comigo, Amado. Para matar todos aqueles malditos monstros, eu terei que me tornar o maior malvado de todos os monstros entre eles. Não me importo se é a ciência ou qualquer que seja, use qualquer meio para me tornar mais forte, para o infinito e além. E então Shinjus, Koji e Boruto, eu vou matar todos eles, e que só assim o Amado terá o seu reencontro com sua filha. Cara, essa parte aqui, falando sinceramente, eu gostei muito dos diálogos entre o Kawaki e o Amado. Eu já esperava que isso iria acontecer, não sou eu, mas acredito que muitos que estão acompanhando o mangá. Mas desta forma, como está acontecendo, do Kawaki levando o Amado na palma da mão dele, eu já não esperava muito isso não. Esperava mais o Amado levando o Kawaki na palma da mão dele. Bom, e pós essa longa conversa deles, a gente tem novamente a cena da Matsuri com o Konohamaru. Tinha sido o seu melhor dia de todos, e que era muito jovem e não tinha vivido muito ainda, mas que ficou feliz por falar com ele. E não só falou o nome do Konohamaru, mas colocou o Chan no final. E por conta disso, o Konohamaru disse para ela não chamar ele assim, porque só uma pessoa podia, que na verdade era estranho, normalmente ele não liga pra isso, mas que era para chamar só de Konohamaru. Acho que ele acabou de se dar conta do que está acontecendo, hein, galera? Essa conversa com Matsuri vilã só serviu para mostrar para ele os seus verdadeiros sentimentos. E então Matsuri pergunta quem que era essa pessoa, que poderia chamar ele de Konohamaru-chan, só que ele corta a pergunta e só fala que não importava. Mas é claro que a Matsuri sabia quem era. Ela mesma fala se era sobre a Moegi e quem era ela para o Konohamaru. E finalmente temos o grupo da Sarada de volta e o Ryu usando a alma de espinho como isca. Cara, eu sinceramente não imaginava que eles podiam mover o núcleo deles dessa forma. E lembra que eu disse há minutos atrás do feitiço se virar contra o feiticeiro? Pois é, segundo a tradução, a Sarada tinha perguntado se dava pra usar o núcleo deles pra atrair o Boruto, e o Ryu fez isso, mas ele usou essa ideia dela com outro propósito, porque a Yodo, ao ver a alma de espinho, ficou doidona querendo pegar, enquanto o Ryu falava se isso iria funcionar, e funcionou mesmo. A Yodo tentou se mover para pegar, mas seu corpo não se movia. E aí o Shinki vilão dá a cartada final deixando claro que desde o início estava apenas entrando na onda deles, e fala que já tinha imaginado que algo assim aconteceria, e o Mitsuki sendo surpreendido pela atuação do Ryu. Inclusive ele pergunta por que ele trairia ele, e diz de forma sarcástica que isso deixaria um trauma, enquanto a Sarada não conseguia nem controlar o corpo dela. E o Mitsuki percebe que a areia controla o corpo deles como marionetes. Nisso Araya ataca. Pela tradução que temos, parece ser o nome do ataque dele, que chama de areia magnética, onda de selamento de partículas. E assim o controle sobre o corpo deles é desfeito. E o Araya disse que é um jutsu criado em combinação com Shinki, que no caso seria antes dele virar vilão Shinju, o que dá a entender pela tradução não oficial, que fica evidente, um jutsu capaz de selar partículas de areia de ferro. Nesse caso, a Sarada do Mitsuki é um ótimo aliado. Nem sempre é sobre o poder, mas tem um counter na luta para ajudar nisso. E assim terminamos o capítulo 18 de Boruto Vortex. Sinceramente eu achei muito melhor que o anterior, porque não foram apenas diálogos, mas coisas novas acontecendo, como por exemplo, o Ryu usar seu núcleo como isca e mostrar que estava desde o começo ciente da traição deles, além da cena do Kawaki com o Amado, que para mim é a mais importante desse capítulo. Assim como eu tinha deixado claro nos vídeos anteriores que o Amado iria fazer o Kawaki trazer sua filha de volta, o que já era esperado, mas o moleque não deu corda, e complicou ainda mais para o cientista. E melhor ainda, o poder do Kawaki vai além ao infinito. Não quer dizer que não tem limite, mas sim que ele ficará muito forte, porque se sua regeneração estava tão alta a ponto dele ser quase imortal, o que dá a entender é que ele vai passar toda essa programação para a parte de ataque, ou seja, sua regeneração não será a mesma. Então perde uma e ganha outra. Sério galera, isso aqui foi interessante, mas pra vocês, qual parte do capítulo mais te surpreendeu mesmo? Comente o que você achou, e não se esqueça, nos próximos vídeos a gente vai analisar melhor cada parte do mangá. Então até breve, valeu, fui!